Esta live de oração, de reflexão, de fé, de alegria, de crescimento no Senhor, de profunda espiritualidade, busca pela palavra de Deus, busca pelo conhecimento da palavra do Senhor, pela intimidade com Deus. Lembrando que o profeta Oséias exortou o povo quando disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, a palavra revelada de Deus, conhecimento da Bíblia, conhecimento das escrituras proféticas. Até então não havia todo o livro completo como temos hoje, apenas o Antigo Testamento, a Tanar, a Torá, o Neviim, o Ketubim, a lei, os profetas e os escritos. E o profeta dizia: o povo perece porque desconhece a palavra. Então é o conhecimento bíblico e também o conhecimento relacional. Ali o pensamento hebraico conhecimento significava intimidade, relacionamento. Quanto maior é a proximidade que você tem de alguém, maior é o conhecimento que você tem desta pessoa. Da mesma forma é com Deus. Quanto maior a intimidade você tem com Deus, mais você conhecerá da sua graça, do seu amor, da sua benevolência, da sua pessoa. Então, para isso aqui estamos, família amada, para conhecer este Deus, prosseguir em conhecer em palavra e em intimidade, em oração. E certamente a sua palavra, os seus frutos, o fruto do Espírito há de se mover tremenda e poderosamente na vida da Igreja de Cristo Jesus. Amém? Então, às sextas-feiras, nesta live, nosso projeto é buscar o conhecimento do mover da oração, é buscar a palavra no que tange o mover da oração em toda a Bíblia Sagrada. Nós buscamos isso porque buscamos o avivamento, é tempo de avivamento. O mundo está vivendo um período de lutas, tribulações, de mudanças de paradigmas, uma perseguição cada vez mais evidente contra os valores bíblicos, judaico-cristãos, contra a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. E nós precisamos então de avivamento para influenciar a sociedade, para influenciar o mundo executivo, legislativo, judiciário, para influenciar as famílias, influenciar as nações e pregar a palavra de Deus, trazendo vidas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos de avivamento. Nós estamos em busca das verdades da oração às sextas-feiras, para que pelo mover da oração esse avivamento seja produzido na casa do Senhor. Você sabe, a palavra de Deus produz o avivamento pelo Espírito Santo, e a oração é como a pessoa que fica ali abanando a fogueira para o fogo aumentar, o fogo crescer. É isso, é palavra e é a vida de oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor, testemunho, vamos louvar e bendizer o nome daquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Amém? Em nome de Jesus. Estamos então, eu peço que você agora abra a sua Bíblia, por favor. Nós estamos hoje encerrando a série de mensagens sobre a oração sacerdotal de Jesus. Fizemos lá uma introdução, depois abordamos 2 semanas para cada item da oração, cada departamento da oração, e no último, agora 3 semanas. Hoje estamos concluindo a oração sacerdotal de Jesus. Que maravilha! Já vimos o Pai Nosso, já tivemos aí uma boa caminhada. Esta é a 49ª mensagem sob esta ótica de oração. Parece que foi ontem, na verdade, que começamos a abordar a questão da oração, mas já é a 49ª mensagem sobre esse mover da oração. Louvado e engrandecido seja o Senhor, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Nossa pastora lembra aqui
me lembrou antes do culto, ela está com problemas de internet. Não sei se a nossa amada pastora vai conseguir acessar, em nome de Jesus, mas vamos caminhar. Abra então a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 17, versículo 20. Vamos lá, sem mais demora, já o tempo se esvai, temos apenas 1 hora de live, o tempo é preciosíssimo. João capítulo 17, versículo 20. Diz a palavra, a oração de Jesus: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que esta palavra abençoe rica e abundantemente a tua vida, ovelhinha amada, família no Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, Pai eterno, Pai amado, Pai bondoso, Pai querido, que privilégio maravilhoso é abrir a tua palavra. Que honra, que alegria. Senhor, não há palavras para descreverem a tamanha honradez que há em poder estudar essa palavra, conhecer esta palavra, aprofundarmos nesta palavra, vivermos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, ter conhecimento do teu Espírito, ter relacionamento do teu Espírito, ouvir e sentir a voz do teu Espírito, a tua presença. Senhor, que maravilha, Pai, que maravilha é ser de Jesus, é habitar em Cristo, é ser templo do Espírito Santo, é viver e se mover em Cristo, é falar, é pensar, é agir, é salmodiar, é orar em Cristo Jesus. Pai amado, louvado seja o teu nome, pela tua presença, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua destra. Senhor amado, tu és a rocha, o fundamento, a estrutura das nossas vidas. E aqui estamos, Pai, uma sexta-feira a mais, para mergulhar em águas profundas do teu conhecimento, em águas profundas da tua palavra, beber destas verdades, beber da tua palavra maravilhosa. Senhor, esta é a nossa oração, esta é a nossa alegria, em nome do Senhor Jesus. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Família amada, santos preciosos de Deus, ovelhas em Cristo Jesus, mais do que vencedores, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Na teologia da oração sacerdotal de Jesus, nós temos a vontade de Deus expressa e registrada sobre como o cristão vive, sobre como o crente em Jesus desenvolve a sua vida, desenvolve seus relacionamentos, desenvolve a sua fé a respeito da salvação, a respeito da sua vida neste mundo, a respeito da sua santidade, do seu relacionamento com o corpo de Cristo. Nós temos na teologia da oração sacerdotal de Jesus bases fundamentais para desenvolver os aspectos diversos da nossa vida cristã, lançar fundamentos, lançar bases para que tenhamos uma vida cristã santificada, uma vida cristã separada deste mundo, uma vida cristã frutificante para Deus, tenhamos uma vida cristã relevante, tanto no contexto eclesiástico, dentro da casa do Senhor,
tanto quanto no contexto social do mundo, do convívio que temos no nosso dia a dia com diversas pessoas que esbarram em nossas vidas e nossos relacionamentos. Nós temos então, na teologia da oração sacerdotal de Jesus, nesse estudo precioso, bases para uma vida cristã poderosa, para uma oração, para uma vida de oração eficaz. Uma vez que Deus não atende a pecadores, eu digo que Deus atende a pecadores arrependidos. Porque uma vez que todos nós, enquanto seres humanos, cometemos pecados, erramos, falhamos, nos equivocamos, cometemos pecados, entretanto, nosso coração é contrito, temos arrependimento, temos consciência de que devemos buscar vida e relacionamento com o Senhor. Por isso, Deus atende a pecadores arrependidos. Agora, Deus não atende a pecadores impenitentes, pecadores endurecidos, pecadores que não têm arrependimento. A esses Deus tem o rosto virado. Por quê? Porque vivem na soberba da vida, olhos altivos, na autossuficiência do ser humano, que é a essência do pecado, uma vida que tenta ser vivida independente a Deus. Então a palavra diz que Deus não atende a pecadores. Logo, ter a vida fundamentada e baseada na palavra, e aqui especialmente na teologia da oração sacerdotal, é ter uma vida de oração eficaz, uma vida de oração poderosa em Cristo Jesus. Então, nessa última mensagem sobre a oração sacerdotal, pois você tem todos os registros da mensagem no nosso canal do YouTube, não fique triste, você pode encontrar todas as mensagens no nosso canal do YouTube, estudar e voltar a ruminar a palavra de Deus. Então eu quero apenas brevemente aqui, nesse Sitzleben, nesse pano de fundo, fazer um en passant. Lembrando que a primeira área da oração foi a salvação. Quando Jesus disse, Pai, é chegada a hora. Jesus estava falando sobre o momento em que ele iria morrer na cruz do Calvário. O grande chamado, o grande propósito da vida de Jesus Cristo foi morrer na cruz do Calvário para a glória de Deus Pai e para a salvação do seu povo. Então ele disse, Pai, é chegada a hora. Jesus na sua oração está falando sobre salvação, sobre remissão de pecados, sobre a redenção do seu povo, sobre o livramento eterno, sobre a justificação de nossa alma. Jesus está falando na oração sacerdotal que o seu povo seria livre do mercado de escravos, seria lavado e remido pelo sangue derramado, que o seu povo se tornaria uma nova criatura para a glória do seu nome e absolutamente salvos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nada mais deveríamos a ninguém, não teríamos mais dívidas no cartório de Deus, porque ele disse, tetelestai, tudo está consumado. Esta foi a primeira área da oração de Jesus. Depois ele ora sobre a segurança espiritual do povo dele. Ele diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que os guarde do mal. Sabemos que Satanás ruge como leão para tentar devorar alguém que está desprevenido. Por isso a vida de oração é muito importante. A palavra diz, resistir firme na fé, e o diabo vai fugir de você. Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus estava orando sobre segurança, para que nós tivéssemos segurança, e um dos princípios de uma vida espiritual segura, um dos princípios de uma vida espiritual baseada na palavra de Deus, que honra a Cristo, que guarda os seus mandamentos, é uma vida de oração. É quando nós não dormimos no Getsemane, é quando nós vigiamos e oramos, é quando nós ouvimos a voz do noivo, saímos com a nossa lâmpada cheia de azeite, porque a qualquer momento a porta se fecha,
da verdade? Então precisamos viver sim uma vida de oração, precisamos ter uma vida com Deus, precisamos estar no esconderijo do Onipotente, precisamos permanecer em Cristo Jesus numa vida bíblica sobre a rocha em oração. E certamente, amado, em nome de Jesus, Deus vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria, vai te dar espírito de olhos iluminados para discernir o bem e o mal, não colocar o teu pé no laço. Por quê? Porque grande parte, quiçá os maiores problemas da nossa vida, somos nós mesmos que criamos. Muitas das vezes o mundo religioso aí fora atribui tudo a Satanás. Mas, irmãos, se nós não dermos lugar ao Satanás, ele não terá espaço para ficar agindo, tripudiando na vida das pessoas. De maneira que nós somos os maiores criadores dos nossos problemas. Por isso, vida de oração, vida na palavra, é vida em segurança, é guardada em Cristo Jesus. Pois fala Jesus na oração: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, ovelhinha amada e bendita do Senhor, é a palavra da verdade que santifica, é a palavra da verdade que nos liberta dos cativeiros do pecado. O pecado é o que tira uma vida da santidade, e é a palavra que liberta do pecado. Portanto, a palavra nos leva à santificação. Disse o teólogo: ou a palavra vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da palavra. E a pessoa, consequentemente, que é afastada da palavra, também não tem uma vida de oração, também não tem uma vida de intimidade com Deus, também não tem uma vida cristã relevante, também não tem uma vida cristã em segurança espiritual, também não tem uma vida cristã que desenvolve a sua salvação em Cristo Jesus. Se for ovelha, de fato será salva pela graça de Deus, mas vai chegar lá no céu com o cabelinho todo chamuscado de fogo. Por quê? Porque as obras eram de madeira, feno e palha, provou o fogo e a obra foi queimada. Logo, uma vida de santidade é uma vida que vê a glória de Deus. Aos Hebreus diz: ninguém sem santificação, ninguém verá o Senhor. Precisamos buscar uma vida santificada por meio da palavra. E então Jesus entra na questão da unidade. O povo dele deve viver em unidade. O povo dele deve ser unido em prol de tudo isso que acabamos de falar. Em razão disso tudo que acabamos de falar. Salvação, vida espiritual segura, vida espiritual em santidade, em liberdade do pecado, na verdade, na integridade. O povo de Deus precisa viver em unidade, em torno destas verdades. Deus deseja que vivamos unidos, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, na força do Espírito Santo. Estas são verdades que trazem unidade com o povo de Deus. Mas você vê, por exemplo, como o jogo de futebol une as pessoas em prol do objetivo de ver o cara lá chutar a bola para dentro do gol. Bota lá um jogo no Maracanã, 40 mil pessoas, sei lá quantas mil pessoas se reúnem. Quantas pessoas se voltam em unidade por causa de uma bola que vai ser chutada para dentro do gol. Nós precisamos nos unir em torno do altar, precisamos nos unir em torno das verdades do Evangelho, de maneira que não é possível ter uma vida de oração e uma vida de intimidade verdadeiramente com Deus, e ao mesmo tempo viver uma relação de divisão e ódio no corpo de Cristo. A pessoa faz fofoca dentro da igreja, a pessoa cria divisão dentro da igreja, a pessoa arruma problema dentro da igreja, a pessoa é insubmissa ao seu pastor, ao seu líder espiritual, a pessoa não tem respeito à sua liderança espiritual, não tem consideração e respeito ao seu ministério, vive em divisões, em fofocas e diversas coisas.
é impossível ter uma vida de oração com Deus, intimidade, e ter ao mesmo tempo esses comportamentos. Porque quem tem uma vida na palavra, uma vida de intimidade, não vive de forma insubordinada, não vive de forma a criar divisões, ódios e problemas na casa do Senhor. Então, a unidade da igreja é vontade expressa de Deus, é alvo da oração de Jesus. Esta unidade expressa a natureza de Deus, tendo como paradigma e tendo como origem a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo em torno da obra de salvação. Ou seja, quando Jesus ora para que a igreja seja unida, essa união da igreja deve ser o reflexo da união do Pai, do Filho e do Espírito Santo em torno da obra de salvação. Ou seja, o Pai planejou a obra de salvação, o Filho executou a obra de salvação na cruz, o Espírito Santo aplica a obra da salvação na vida do novo convertido. Assim, nós devemos ser unidos em testemunho disso aqui, em razão disso aqui. De que maneira, pastor? É a partir da obra do Pai, que segundo a vontade de Jesus, por meio da sua palavra, nos transformou, nos regenerou, para que pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós possamos viver em profunda unidade e assim espalhar o Evangelho de Cristo, espalhar a palavra da salvação. Ou seja, por meio da dádiva de Deus Pai, por meio do poder de Jesus Cristo, que é a palavra viva, e por meio do poder do Espírito Santo que age em nós, nós temos condições de vivermos como igreja unida. Nós temos condições de vivermos no propósito da evangelização. Nós damos o bom testemunho nessa terra e evangelizamos. Então, a igreja deve sim buscar viver em unidade, por causa desta missão que temos no mundo, de em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou simplesmente em nome do Senhor Jesus Cristo, levarmos a missão da evangelização no mundo. O mundo perdido aí fora não é capaz de reconhecer a Deus. O mundo vê o mar, vê a criação, a beleza, às vezes até fala em Deus, mas não tem condições de reconhecer a graça salvífica em Cristo Jesus. Somente a igreja tem o poder de mostrar isso às pessoas pelo poder da palavra do Espírito Santo. Então o mundo não reconhece Deus, mas o mundo pode ver e reconhecer a presença da igreja nessa terra, a presença dos cristãos nessa terra. Ou seja, se a pessoa que está perdida enxergar unidade do povo de Deus, se a pessoa que está perdida olhar para a igreja e ver em nós unidade, e ver em nós o amor de Deus, ela será atraída para a igreja, e ela poderá sim receber a mensagem do Evangelho, vendo que Jesus está em nós. Agora, se ela olhar para a igreja e enxergar brigas, fofocas, disse que me disse, um povo que vive em disputas, em divisão de poder dentro da igreja, quem manda mais? Quem manda mais? É o pastor, é o diácono, ou é o presbítero? Quem é que tem ali a responsabilidade do culto? É o pastor que está presidindo o culto? Ou é qualquer pessoa, qualquer irmão que sobe no altar, toma o microfone, faz do jeito que quer? Como é que vive? Como é que se vive a obra de Deus? As pessoas estão olhando isso. As pessoas estão vendo isso. Estão observando isso. Se elas verem em nós unidade, verão que Jesus está em nós. Se elas verem em nós brigas, disputas, divisão, fofoca ou qualquer outra coisa, elas não verão Deus, não receberão o Evangelho. É isso que Jesus está dizendo em João 17, 24 a 26. Olha lá. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci,
e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Ou seja, amado, é através do amor de Deus Pai em Jesus, pelo Espírito Santo em nós, que este amor vai ser esparecido. Que as pessoas vão olhar em nós e vão ver ordem e decência, vão ver respeito entre as pessoas. Nós não olhamos as pessoas aqui com falta de respeito, com isso, com aquilo. Por exemplo, no outro dia, inclusive, eu até brinquei, eu falei no altar, porque o antigo pregador, você sabe, essa expressão eu aprendi com um antigo líder que eu tive, que ele falava isso muito no altar, porque o velho pregador, o antigo pregador, isso é uma falta de respeito, falar dessa forma. É uma falta de respeito ao velho pregador, o antigo pregador, o velho pregador. Isso é uma falta de respeito. Temos que ter respeito pelas pessoas, temos que ter respeito pelas ovelhas de Deus, temos que ter respeito pela liderança espiritual, pelos pastores, pela igreja, pela obra do Senhor. Você sabe, é assim que as pessoas vão olhar em nós e ver Cristo em nós. Então, a unidade da igreja, ela é a defesa da fé. A unidade da igreja é a defesa da fé. Porque se nós tivermos divisões e brigas, a fé não vai ser admirada, a fé não vai ser ouvida. Amado, ninguém vai ouvir você pregar se você viver fazendo brigas e divisões e disputas no meio do corpo de Cristo. Você disputa, faz cabo de guerra, você joga um contra o outro, você quer, atropelar a eclesiologia. Às vezes chegou ontem na igreja, ou então porque foi ordenada diácono, ou presbítero, ou agora chegou a pastor, qualquer coisa que seja, atropela a liderança, não dá ouvidos, não respeita. Não adianta depois querer pregar. Não adianta. Por quê? Porque você não tem unidade na igreja. A unidade é a defesa da fé. Agora, quando nós temos unidade, temos ordem e decência, as pessoas olham e vão te ouvir. Por quê? Porque você está testemunhando Jesus. Então, é a defesa da fé. A unidade é um argumento poderoso e até irresistível em alguns casos. O maior testemunho da igreja é a comunhão em harmonia entre os irmãos. Como é que eu vou pregar o evangelho para outro, dizer, Jesus pode transformar você e a tua família, se eu aqui na casa do Senhor vivo em pancadaria, vivo em brigas, em divisões, criando divisões e grupinhos da igreja, e fofoca e cabo de guerra? Que a pessoa vai dizer, eu não quero esse evangelho não, estou bem aqui, na minha paz. Entende? Por isso a unidade é tão importante na igreja. Por isso a unidade, a comunhão, a harmonia, o amor é o maior testemunho. Jesus disse que a prova definitiva de ser um discípulo é o amor com o qual nós nos amamos. Veja lá em João 13, 34 e 35, diz assim a palavra do Senhor: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se você tiver amor um para com o outro, irmãozinhos, e tiver tudo isso na casa do Pai, as pessoas vão olhar e vão dizer, esse é discípulo de Jesus. Então, a unidade da igreja é a defesa da fé, é a apologética, é a defesa da fé. Portanto, não há evangelização eficaz se não houver unidade e amor no seio da igreja. Não há. Não há. João 17, 22 e 23. Olha lá, oração sacerdotal de Jesus. João 17, 22 e 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que, finalidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste
e os amaste, como também amaste a mim. Então, amado, não há evangelização verdadeira se não houver unidade na igreja, se não houver amor verdadeiro na igreja. Não teremos autoridade para pregar arrependimento ao mundo se nós estivermos travando batalhas internas dentro da igreja. Um influenciando o outro para fazer pegadinha com o pastor, para puxar o tapete do pastor, para ver se a gente suplanta a autoridade do pastor, para tirar o pastor. Não, o pastor tem muita autoridade, vamos tirar essa autoridade dele, ele não pode ter autoridade, vamos combater essa autoridade. E você sabe, esse é um mau testemunho. Você está combatendo a obra de Deus dessa forma. Aí chega o irmão, um fala mal do outro, ia lá o irmão, ia lá, está usando sapato vermelho, ia lá, botou batom, ia lá outra, usa vestido, acha que é quem, ia lá, você sabe, essas fofocas, esse disse que me disse, a palavra diz em Provérbios 6 coisas Deus se aborrece, a sétima a sua alma abomina. E a sétima coisa que a alma de Deus abomina é semear contenda entre os irmãos. Isso Deus abomina. Por que Deus abomina? Porque isso retira a autoridade da evangelização, retira a autoridade da proclamação do evangelho. Eu não posso proclamar o evangelho verdadeiramente se eu vivo uma vida de divisões, de brigas, de fofocas dentro da casa do Senhor. Então, nós precisamos ser como a ilustração da batata. Se você vai no mercado e você olha as batatas, você vai ver uma batata grande, uma batata pequena, uma batata mais lisa, uma batata mais áspera, uma batata mais suja, uma batata mais limpinha. Você vai ver uma batata com uns buraquinhos, outra batata mais lisa. Você vai ver várias batatas. Essa pessoa, você vai comprar a batata, vai botar as batatas num saco, vai levar a batata para casa, tá as batatinhas todas juntas. Mas você consegue olhar e identificar as diferenças das batatas. Uma grande, uma pequena, uma áspera, uma lisa, uma com buraquinhos, outra mais escura, outra mais clara. Você vai ver as batatas. Agora, se você pegar essas batatas, cozinhar as batatas e fizer um purê de batatas, acabou a divisão das batatas. As batatas vão se unir e elas serão um purê de batatas. E purê de batatas não dá para você distinguir qual batata é qual. A batata grande, a pequena, a lisa, a áspera, todas elas se tornaram a mesma coisa, o purê. Então, amado, profundo isso, hein? A igreja tem que ser como purê de batatas. Precisamos ser unidos, homogêneos, a tal ponto que as pessoas olhem para nós e vejam organização, veja respeito, veja ordem, veja decência, veja que está tudo direitinho, cada um dentro do seu papel, cada um dentro da sua função. Isso é o corpo de Cristo. Um é olho, outro é ouvido, outro é nariz, outro é a boca, um é cabeça, outro é o ombro, outro é o braço. Ou seja, trabalha-se de forma perfeita. Um não suplanta o outro, um não briga com o outro. Esse é um dos grandes problemas que existe dentro das igrejas. Essa brigalhada que um quer ser maior do que o outro. Muitas das vezes dentro do ministério de louvor, isso é terrível. Um dos ministérios mais atacados é esse ministério. Eu já tenho 20 anos de ministério pastoral, tenho experiência para poder pregar. Então nós precisamos, como diz Filipenses 1, 27 a 30, lutarmos juntos pela fé evangélica. Então, amados, preciso terminar nesse minuto e dizer que o mundo é um sistema que se opõe a Deus. O mundo é um sistema inspirado pelo maligno, que vem para matar, roubar, destruir, gerar divisão entre as pessoas, destruir casas, destruir vidas, destruir famílias. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos ser luz para esse mundo. Lembra-te que Demas, lá em Timóteo, Paulo disse que Demas, tendo amado o mundo e as coisas que há no mundo, abandonou a fé. Se você começar
a ter os trejeitos do mundo, de rebeldia, de insubmissão, insubordinação, orgulho, soberba, altivez, não sabendo agir com amor, unidade, respeito, submissão à palavra de Deus, você vai começar a amar as coisas do mundo. E o fim disso é o abandono da fé. Então a maior arma da evangelização é a unidade da igreja, que é selada pelo amor de Cristo Jesus. Semelhantemente, o melhor lugar para se estar enraizado, unido e arraigado é permanecer em Cristo, é permanecer no amor de Cristo e é habitar no esconderijo do Altíssimo na vida de oração. Então, amados, o maligno é um inimigo real. Você veja que ele influenciou Judas para seguir o caminho da divisão, o caminho do ódio, o caminho da petição. E olha que Judas andava com Jesus, o mestre dos mestres, mas ele se permitiu ser influenciado, seu coração se ensoberbeceu, ele se tornou um insubordinado à autoridade de Cristo Jesus, e ele teve o seu entendimento cegado, e ele então criou divisão. É isso que o maligno tenta fazer no meio da igreja, jogar um discípulo contra o outro, jogar o ministério contra o pastor, jogar os irmãos um contra os outros, para que não haja unidade. E reino dividido ficará deserto, casa dividida não subsistirá. Precisamos de unidade, e para haver unidade, cada um tem que saber o seu quadrado. O pastor é o pastor, é a liderança da igreja, é ao pastor que se dá mais responsabilidade, porque é ele quem vai velar pelas almas no último dia. É o pastor que, quando tem que sair para fazer debates, para mostrar que busca o conhecimento da palavra, para que pastoreia, ou seja, as maiores enrascadas, é o pastor que vai pagar o preço. Então o pastor tem a prerrogativa de ser respeitado no altar da igreja, de ser respeitado na obra do Senhor. Isso não pode ser quebrado. E entre os presbíteros, diáconos, ministros e entre as ovelhas do Senhor, da mesma forma. É preciso unidade, é preciso estarmos juntos com o mesmo propósito de evangelização. É assim que o mundo vai olhar em nós e vai falar: esse povo tem Jesus, esse povo vive a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse povo vive a unidade primando pela evangelização. E certamente, amado, como Paulo em Efésios 6, 10 a 19, ele diz: estaremos revestidos da armadura de Deus, orando uns pelos outros e com a intrepidez para pregar a palavra sempre que oportuno e necessário. Está lá em Efésios 6, 18 e 19. Façamos então a nossa parte como igreja unida, como igreja que reflete a glória de Deus, como igreja que prega e evangeliza e vive a palavra que prega. E eu creio que Deus vai usar o nosso ministério de uma forma grandiosa. Nós veremos pessoas curadas, paralíticos andando, coxos saltando, nós veremos cegos enxergando, ouvidos dos surdos desimpedidos, nós veremos pessoas recebendo sinais e maravilhas na casa do Pai, e sobretudo veremos o Evangelho correr, o Evangelho ser pregado, a palavra ser pregada, e Deus será glorificado de forma grande e de forma poderosa. Não permitamos jamais divisão no corpo de Cristo. Vivamos em unidade, aperfeiçoados em Cristo Jesus na unidade, para que o mundo conheça que somos de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. São 8 horas e 9 minutos, agora 8 e 10. Eu quero agradecer a Deus antes da oração, porque o irmão Wilson Brasil, o senhorzinho, que nós estamos orando por ele já há algumas semanas, recebeu alta para a glória de Deus. Agradeço a Deus por essa bênção, essa vitória na vida do irmão Wilson Brasil. Louvado seja o Senhor. Agradecemos a Deus, porque Deus ouve e Deus responde às orações da igreja em Cristo Jesus, para a glória do Senhor e Salvador
de Jesus Cristo. Vamos continuar orando pelos irmãos. Nós temos aí a irmã Isabela Brasil, que está ainda internada. Vamos orar. Parece que teve lá uma pequena melhora, graças a Deus por isso. Vamos continuar orando pela vida dela, orando também pela Selma, pela Michele, pela Manuela, pela Juliana, que estão em tratamento aí de câncer, curadas em nome de Jesus Cristo, e pela Maria Eduarda e Elza Souza com depressão. Vamos orar por estas vidas, colocá-las diante do Senhor, para a glória de Deus. E se você tem aí petições, questões a orar, questões que você precisa que seus amadinhos, irmãos, sua família espiritual ore por você, coloque no nosso chat, por favor. Nós estamos aqui como família, estamos aqui como corpo de Cristo, estamos aqui com a intenção de abençoar a vida uns dos outros, em oração para a glória de Deus. Nosso irmão José Cardoso, vamos orar pela saúde dele também, para que ele esteja bem, esteja cada vez melhor na sua saúde, para a glória do louvor do nome de Jesus. Pai amado, Pai eterno, Pai bendito, obrigado, ó Pai, por essa jornada na oração sacerdotal de Jesus. O Senhor, Pai, na tua oração, abordou aspectos fundamentais para a vida cristã, sobre a salvação, sobre uma vida espiritual em segurança, guardada, livre do mundo, sem a influência do mundo, sem a forma do mundo. O próprio Paulo diz que não devemos nos conformar com este século. O Senhor abordou sobre a santidade, que é devido ao cristão, buscar a santidade, buscar viver a palavra. Nós, Pai, não podemos ficar a semana inteira sem ler a Bíblia, a semana inteira sem ter comunhão com a palavra, e depois simplesmente achar que está tudo bem. Não podemos, Pai, ou só abrir a Bíblia no domingo na igreja, quando o pastor pede para abrir a Bíblia. E às vezes agora que tem telão, nem Bíblia abre, já acompanha no telão e está tudo certo. Não podemos, precisamos ter santidade, e a santidade vem pela palavra da verdade. E o Senhor orou pela unidade do teu povo, para que o teu povo seja unido, teu povo seja unânime no propósito de viver a palavra e a evangelização dos povos. Senhor amado, queremos que a nossa vida pessoal, familiar, cotidiana, eclesiástica, ministerial, em congregação, em relacionamento com os irmãos da igreja, em relacionamento com os irmãos do corpo ministerial, em relacionamento com a nossa liderança espiritual. Queremos que toda a nossa vida, em todos os aspectos, desde o relacionamento familiar dentro de casa, marido, mulher, esposa, filhos, entes queridos, amigos, vida social, vida profissional, vida acadêmica, vida cotidiana nesse mundo, na casa do Pai, eclesiástica, ministerial, irmãos da fé, família da fé, todos os aspectos da nossa vida, Pai, possam refletir a Tua palavra, refletir a vida de um salvo, refletir a vida de alguém que vive uma vida espiritual segura, uma vida espiritual livre do mal, uma vida espiritual livre das influências desse mundo, portanto, uma vida espiritual santificada e que continua a se santificar, e uma vida em perfeita unidade com o corpo de Cristo, com o propósito da evangelização. A nossa unidade é perfeitamente com o corpo de Cristo, porque a unidade não é superficial, não é superficial. Em relação ao mundo inteiro, as pessoas do mundo, a palavra diz assim: segui a paz com todos. Então nós seguimos a paz com todos os seres humanos, mas dar as mãos para ser unido é com o corpo de Cristo, porque a nossa unidade não é superficial, não é um ecumenismo. Eu vou dar as mãos com todas as religiões, não importa se ele crê que quem salva ele é a vaca, é o boi ou é a luz do sol. Não, eu vou dar a mão de todo mundo. Não, isso não há unidade fora da verdade.
Unidade fora da verdade é hipocrisia. É sorrir pela frente e pelas costas falar diferente. É hipocrisia. Não há unidade fora da verdade. A unidade é com o corpo de Cristo, porque é a unidade de fé. É a unidade de fé, é a unidade bíblica, é a unidade em prol da verdade, é a unidade em última instância em prol da evangelização. Isso é unidade. Por isso unidade é com o corpo de Cristo. E precisamos estar assim, Senhor, bem no corpo de Cristo, agindo dentro daquilo que Deus nos chamou para agir. Quem é boca, haja como boca. Quem é ouvido, haja como ouvido. Quem é nariz, haja como nariz. Quem é olho, haja como olho. Cada um dentro do seu quadrado. E assim teremos paz. Assim teremos unidade. Assim Deus será glorificado. Pois quem chamou cada um dentro do seu chamado específico e o colocou no corpo foi o próprio Deus. De maneira que se a mão quer agir como o pé, então a mão está se rebelando contra Deus, porque foi Deus que te fez mão. Se a orelha quer agir como o nariz, a orelha está agindo contra Deus, porque foi Deus que te fez orelha e não te fez nariz. Então precisamos agir de acordo com o chamado. Isso é unidade no corpo de Cristo. Senhor, esta oração sacerdotal, ela é de extrema importância, Pai. Porque não adianta depois a gente orar por salvação de vidas, cura de enfermos, pegar aqui a listinha de oração, orar nome por nome, pessoa por pessoa, se a gente não vive a fé, se a gente não vive a palavra de Deus, a gente não vive o que Jesus quer que a gente viva. Então, Senhor, a oração sacerdotal é um esboço da vida cristã. Fala de salvação, fala de segurança espiritual, fala de santificação e fala da unidade do povo de Deus. E assim veremos a tua glória, assim manifestaremos a tua glória, assim o mundo conhecerá que tu estás em nós, assim o mundo conhecerá que o teu amor está em nós. Pai, se tivermos calma, tranquilidade, que às vezes o pastor vive lá estudando a palavra, buscando, quebrando cabeça, o dia inteiro estudando a palavra, anos e anos de ministério para trazer a palavra curada, e às vezes as pessoas ficam só querendo julgar tudo. Ih, tá errado, ih, esse pastor é doido, ih, não tinha que falar nada disso, nada disso, ih, tá errado. Sabe, e às vezes pessoas que mal começaram na obra de Deus, mal começaram na leitura bíblica, estão ainda no leitinho e já estão querendo dar aula para o cara que às vezes é mestre da palavra. A gente respeita o médico, respeita o advogado, mas às vezes o pastor é o camarada mais desrespeitado na história do mundo, é considerado escória, lixo da humanidade. Paulo falou isso. Então, Pai, nós precisamos dar atenção. Claro que tudo que é pregado tem que ser avalizado, buscar na palavra, ver-se a si mesmo. E havendo conferência bíblica, é bíblico, eu creio, eu vivo, eu recebo, eu pratico. A igreja precisa entender isso. O povo de Deus precisa entender isso. Que quando nós, como povo de Deus, vivermos, Pai, no desenvolvimento da salvação, uma vida que busca a segurança espiritual, livre de ser conforme o mundo, uma vida que busca a santidade e uma vida que busca viver em unidade, baseado na palavra, Pai, assim estaremos vivendo a resposta da oração sacerdotal de Jesus. Estaremos vivendo o plano esboçado por Jesus na tua oração sacerdotal, Senhor. E certamente, como disseste na tua oração, o mundo conhecerá que o amor de Deus está em nós. Então não adianta a gente querer só o resultado de falar os nomes, de pedir que Deus cure, pedir que Deus levante paralítico, pedir que Deus converta almas, pedir que Deus prospere vidas, se a gente não vive o Evangelho. Não adianta querer as bênçãos de Deus e não querer ouvir o abençoador. É igual a criança
É igual a criança que só quer a hora do recreio, mas não quer sentar para estudar, que só quer comer hambúrguer e batata frita, mas não quer comer cozido com brócolis. É igual a criança que só quer a coisa boa da brincadeira, mas não quer a responsabilidade. Nós precisamos primeiro querer a palavra, querer a doutrina, querer o ensinamento, viver o ensinamento, colocar em prática, porque os sinais hão de seguir os que creem. E fé não é uma coisa mística. Eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. E por causa da minha muita fé, as coisas vão acontecer. Não é isso. Fé é viver a palavra. Fé é integridade mediante a palavra. Por isso, Senhor, os discípulos, quando foram expulsar o demônio não saiu. Porque tu disseste, essa casta só sai com jejum e oração. Ou seja, eles foram expulsar o demônio sem depender de Deus, sem ter intimidade com Deus, sem ter jejum e oração. Eles acharam que a muita fé pessoal deles iria resolver o problema, e não resolve. Só resolve quando a nossa fé está baseada no relacionamento com Jesus, com a obediência à palavra. Aí o cheque vai ter fundo. Aí o cheque vai ter fundo. Aí a fé vai ser poderosa. Portanto, ó Pai, precisamos da palavra. É isso que a tua oração sacerdotal está dizendo. Santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Pai, que eles sejam um como nós somos. Queremos, Pai, viver isso, Pai. Então, dê-nos, Pai, humildade. Dê-nos, Pai, a paciência para saber ouvir. Dê-nos cordialidade, sobriedade, espírito de mansidão. Tira de nós, Pai, espírito de discórdia, de divisão, de querer ser maior do que o outro, de querer mandar mais, divisão, cabo de guerra. Tira de nós isso tudo, Pai. Tira do nosso coração, nossos pensamentos. Faz uma faxina geral. Queremos viver como crentes, Pai. Queremos viver com sobriedade, com humildade, com domínio próprio, com paciência. Porque, Pai, assim nós vamos aprender a palavra, assim nós vamos crescer na palavra, assim as coisas de Deus serão desenvolvidas em nossa vida. E certamente, ó Pai, o coxo vai ser curado, o paralítico vai andar, porque quando estivermos unidos como igreja orando, a oração não será vazia, a oração será poderosa. A oração não será somente oração daquele que busca a bênção, mas não quer viver a responsabilidade, não quer viver a palavra como a criança, que só quer o bom e não quer a responsabilidade. Não, a nossa oração vai ser provada e aprovada, porque nós, antes de buscarmos as bênçãos, buscamos o abençoador. Antes de buscarmos a cura, buscamos o curador. Antes de buscarmos a bênção, buscamos o abençoador. Antes de buscarmos o presente, buscamos o presenteador. Antes de buscarmos até mesmo a salvação de outras almas, buscamos o Salvador. Precisamos ter intimidade com Jesus. Precisamos ter intimidade com a palavra. Gente, precisamos, Senhor, ajuda-nos, Pai. Precisamos ter o coração e a mente abertos para isso, porque Satanás quer gerar problemas. Satanás não quer que nós vivamos a palavra. Satanás quer um monte de gente carne viva, um monte de carne viva. Eu sou melhor por isso, eu sou poderoso por aquilo, eu é que mando por isso, eu é que digo por isso, por aquilo, eu. É o que o diabo quer. E aí ele consegue o que ele quer, que a glória de Deus não seja manifesta, que Jesus não seja visto na igreja, e assim não haverá cura, não haverá respostas, não haverá milagres, e o mundo não conhecerá que somos enviados de Jesus. Então, Senhor, queremos colocar os trens nos trilhos,
Queremos colocar, não queremos colocar a carroça na frente dos burros. Queremos tudo direitinho, Pai, conforme a Tua palavra. E assim, Pai, te pedimos, Senhor, te pedimos, Pai, que possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, que possamos desenvolver uma vida espiritual segura, livre das influências desse século, porque não queremos viver conforme esse século. Queremos viver, Pai, em santidade, crescendo em santificação, Pai, como imagem e semelhança de Jesus. E queremos viver, Pai, uma vida unida com a igreja, com o corpo de Cristo, com aqueles que professam a palavra de Deus, com aqueles que vivem o Evangelho de Cristo, lutando juntos pela fé evangélica. Essa é a nossa missão, é a missão evangélica. Então, Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, para que estejamos sobre a Tua palavra. E em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas, que as portas de ferro se abram, que as correntes sejam quebradas, Pai. Que como igreja de Jesus sejamos desta forma levantados com autoridade, Pai. Pessoas que estão debaixo aí nesse mundo da influência de Satanás, aprisionadas, Pai, por pensamentos, espíritos perturbadores. Cheguemos a essas vidas com autoridade e uma oração de fé as liberte, uma pregação poderosa as liberte pelo poder do Espírito Santo, Pai. Queremos chegar em lugares, ó Pai, que às vezes só de chegar no lugar já se percebe um lugar pesado, tenebroso, e queremos chegar nesses lugares e quebrar a cadeia de Satanás pelo poder do Espírito Santo. Queremos ver vidas que outrora estavam oprimidas serem libertas, sejam curadas, Pai. Pessoas sejam tiradas das prisões e das algemas de Satanás. Pessoas, Pai, vivam como luz do mundo e sal dessa terra, Pai. Queremos ser canal do Teu fluir, Pai, para levar luz, 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 ó Pai, luz que ilumine a vida escura de pessoas que vivem debaixo de trevas. Luz, Pai, nas mentes e corações de pessoas que têm vivido deprimidas. Luz, luz de Deus, a iluminar os corações de pessoas que têm vivido enganadas pela bruxaria, enganadas, Pai, por mandingas, enganadas por heresias, enganadas por Satanás. Luz, luz que brilhe na alma mais escura e tenebrosa, mais vil e pecadora, porque não há espaço escuro que o Evangelho não ilumine, não há vida tenebrosa que o Evangelho não ilumine. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, o Evangelho é o poder de Deus para a libertação, o Evangelho é o poder de Deus para a santificação. Cura, Pai, as nações, cura, Pai, a nossa sociedade, cura, Pai, do vinho enebriador e embriagador, que torna as pessoas sedentas pelo poder, sedentas, Pai, pela autoridade do mundo, sedentas, Pai, pela fama, pelo dinheiro, pela luxúria, pela ostentação. Pessoas que vivem a fazer guerras e a guerrear. Ó Senhor, usa-nos na autoridade da luz que há na Tua palavra, no poder que há no Espírito Santo, para quebrarmos cadeias e grilhões, para abrirmos portas que estão fechadas nessa terra, para levarmos o Evangelho que liberta, que santifica, que cura, para tirarmos pessoas das garras de Satanás, tirarmos os pesos, os fardos dos ombros de pessoas que já não aguentam mais o fardo do pecado, que já não aguentam mais o fardo pesado desse mundo que as enganou, o fardo pesado desse mundo que as ludibriou, o fardo pesado do canto da sereia que as enfeitiçou e as arrastou
para os caminhos das trevas. Ó Pai, a mensagem foi confiada ao teu povo, a mensagem que liberta foi confiada à tua igreja, e a tua igreja tem sido enganada por um evangelho espúrio, por um evangelho de só sucesso e prosperidade e isso e aquilo. Um monte de pregador que só sabe ficar falando de só vitória e prosperidade e sucesso profissional. Que vai tudo bem, que vai tudo bem. Esqueceram-se de pregar que Jesus está voltando. Esqueceram de se pregar que a volta de Jesus é como a mulher que está para dar à luz. As dores de parto serão mais intensas, as dores de parto serão mais vívidas. O mundo sofrerá os flagelos do Apocalipse, diz a palavra, e no meio disso tudo, a igreja irá resplandecer pelo poder do Evangelho, ainda que debaixo de perseguições, porque os dias serão abreviados por causa dos eleitos de Deus, diz a palavra do Senhor. Precisamos pregar o Evangelho, não podemos modificar a mensagem. A responsabilidade é grande, a responsabilidade é muito grande, Pai, e nós precisamos da Tua graça. Precisamos, Pai, que a igreja, além de proclamar a palavra, ore pelos seus pastores, ore pelos seus pregadores, cuja responsabilidade é muito grande, como Paulo pediu a oração da igreja em Éfeso, capítulo 6, versículo 18 e 19, para que tenhamos autoridade no pregar, porque é a palavra que liberta, é a palavra que santifica, é a palavra que ilumina, é por meio da palavra que a igreja vai prosperar na vida espiritual, é por meio da palavra que a igreja vai avançar em todos os campos da sociedade, é por meio da palavra. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a viver a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a viver a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa petição, Pai. Senhor, traga a atenção das Tuas ovelhas aqui para a oração, Pai. Traga, Pai, traga. Ainda não nos despedimos. Traga, Pai. Eu creio que nessa hora pessoas podem estar sendo curadas. Eu creio que nessa hora, uma vida, por exemplo, como a Isabela, que está lá sofrendo há 1 mês no hospital, nessa hora essa vida pode ser curada. Nessa hora essa vida pode ser curada. Eu creio, Pai, que nessa hora, Pai, a dona Selma, que está com câncer, pode ser curada. Nessa hora, Pai, a Michele, que vai fazer ainda uma cirurgia, se Deus permitir, ela pode ser espiritualmente operada e curada, Pai. Por apenas alguns minutinhos eu peço a atenção da igreja para continuar em espírito de oração com o pastor. Nessa hora, Pai, a Manuela Barbosa pode ser curada desse câncer na garganta, agora, nessa hora. Nessa hora, Pai, a Maria Eduarda e a Elza Souza podem ser curadas da depressão e libertas, pelo poder que há no nome de Jesus e na unidade da igreja. É isso que nós precisamos, em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Pois bem, amada igreja, você tem uma noite abençoada, você tem uma noite feliz, você tem uma noite em perfeita vitória. Chegamos ao final da nossa reunião, ao final da nossa live. Você tenha um final de semana na mais perfeita vitória. Você tenha um final de semana feliz, um final de semana revigorante, um final de semana na bênção do Senhor. Você possa deitar a cabeça no travesseiro, logo pegar no sono e desfrutar da bênção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu aguardo você no domingo às 9 horas da manhã, aqui na rua General Roca 340, Galeria, na Tijuca, próximos da Praça Sans Pena. Venha estar conosco, se Deus permitir. Talime Teu, se Deus quiser, estaremos aqui reunidos para louvar, para bendizer, para adorar ao Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Em breve, muito em breve, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, estaremos também, se Deus quiser, reunidos em Itaipu, na estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, na nossa sede da igreja Cristo Vive Missão, da sede do nosso ministério. Amém? Para o louvor e a glória do Senhor. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida nesta noite e para todo sempre. Amém? Graça e paz em Cristo Jesus. Bênçãos sem medidas. Aguardo você domingo, 9 horas da manhã. Graça e paz. Eu lembro, somos o que somos pela graça de Deus. Amém!